Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, Todero do Abismo, e quero falar sobre suspensão da descrença. O que é a suspensão da descrença, como usar a suspensão da descrença e como não usar a suspensão da descrença. Esse é um assunto que todo mundo tem que saber usar, tá? Tem que compreender essa questão, tem que saber aplicar. Se você quer uma história, seja uma história de investigação policial, uma história meio noir, ou uma história de fantasia, ou uma história de terror, tá? Toda história tem que ter isso, né? Até mesmo uma história que se passe no mundo real também é importante que tenha essa questão da suspensão da descrença, porque isso é usado não só em histórias fantásticas e confabulosas, mas também em histórias que seriam perfeitamente plausíveis. Então, você mesmo, inclusive, quando você conta uma história, você sabe histórias que são mais fáceis de acreditar, mais difíceis de acreditar. Você com certeza já esteve em alguma história, já presenciou alguma história em que você pensou, caraca, se eu contar ninguém acredita. E por que ninguém acredita? Sabe? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, vê até o final para você conferir se o conteúdo foi interessante. Se você gostar do conteúdo, dá aquele joinha. Se você achar que ele merece ser compartilhado em rede social, manda em qual rede você usa mais. E se merece a sua atenção também, clica no se inscrever e ativa o sininho, tá? Então vamos lá. O que é suspensão da descrença? É basicamente quando o leitor, ou o espectador, ou o jogador, quando ele vê quais regras do mundo real vão ser quebradas ou não naquela história. Então, alguns exemplos. O 007, Missão Impossível, né? E muitas histórias de agentes secretos usam de tecnologia meio mirabolante. Tá? Tem um carro invisível no filme, tem um relógio que é uma pistolinha em outro filme. E dentro daquele filme, isso tá ok. Tá? São pessoas reais, se levar um tiro morre, tá? Não tem monstro nenhum, não vai ter alienígena nesses filmes, tá? Mas a tecnologia é avançada em relação à nossa história. Então, você, se enfiasse um ET numa história do James Bond ou do Missão Impossível, alguém ia falar, pô, nada a ver. Mas por quê? Porque já são vários filmes em que isso não existe. Então, a princípio, isso não existe para aquele universo. Outro exemplo, inclusive, é na série Supernatural, que eles caçam um monte de monstros, e quando eles encontram vampiros, o Jim, o Winchester, ele fica, vampiros existem? Então, quer dizer, para ele o que existe é demônio, é fantasma. Vampiro ele achava que era coisa de ficção, né? De história de livro e filme, né? Mas a série apresenta a versão deles de vampiros. Então, o próprio Jim tem um estranhamento. E, no caso, até provavelmente eles apresentaram o Jim estranhando os vampiros, porque possivelmente alguns dos espectadores também não iam gostar de botar vampiro, sendo que foram algumas temporadas sem vampiro nenhum, sabe? Então, o Jim, ele representa os espectadores ao desconfiar, ao estranhar a presença de vampiros. Mas o exemplo maior do que é suspensão da descrença, assim, o maior exemplo de todos é o Super-Homem. Por quê? O Super-Homem, você vê um filme, lê um quadrinho, joga um jogo com o Super-Homem e você aceita que ele voa, você aceita que ele é prova de bala, você aceita que ele levanta o carro com a mão só, você aceita que ele tem visão de calor, visão de raio-x, que tem sopro gelado, você aceita isso tudo. Você não aceita que a Lois Lane olha ele cara a cara e não reconhece que ele é o Clark Kent. Então é aí que entra a suspensão da descrença. E isso que é importante, não é porque você está contando uma história que foge da realidade que você pode simplesmente avacalhar a realidade, tá? Então, suspensão da descrença é um conjunto de regras que você apresenta para o seu espectador, leitor, jogador, etc. E ele aceita aquelas regras. E daí em diante, se você mudar a regra, ou se você apresentar uma regra totalmente nova, totalmente arbitrária, o
seu leitor vai ficar chateado com você, tá? Então, como se usar a suspensão da descrença? Basicamente, você tem que, no começo da história, apresentar as principais regras. E se houver regras não ditas, você tem que deixar bem claro, olha, nem toda regra está explicada, a coisa pode mudar. Ou então, se a regra for volátil, se a regra nem sempre se aplica, você também tem que deixar isso claro. Um exemplo disso é a trilogia Filhos do Éden, de Batalha do Apocalipse, né? A quadrilogia, a tetralogia angélica do Eduardo Spohr. No primeiro livro da saga, que é os Herdeiros de Atlântida, tem a menina que ela não conhece nada daquele mundo, daquele universo de anjos e demônios. Então vão explicando a ela mais ou menos como funciona a história, como funciona a cosmologia, como é que funciona aquele universo, né? Então o que eles dizem basicamente olha, é explicado, anjos e demônios, eles vinham para a Terra, né, com mais liberdade. Com o tempo, a camada da realidade foi se engrossando. Então, hoje em dia é mais difícil de ter acesso. Os anjos e demônios só conseguem ter acesso em lugares específicos, de formas específicas. Eles precisam investir muita energia para isso também. Então, eles bem claro qual é a regra básica e que essa regra varia um pouco de caso para caso. Então, isso é explicado no começo e é aplicado ao longo da história. Voltando ao Supernatural, eles explicam como que se mata um fantasma, um espectro, etc. Tem a questão de, tem que queimar o corpo, né? Mas tem uma história em que já não tem mais corpo. E aí? Então esse fantasma está preso no mundo de outra forma. Então eles mostram que nem sempre a regra é padronizada. Tá? Então, mas o importante quem assiste Supernatural já viu eles enfrentando vários fantasmas. Então você já tem uma noção do que acontece e do que não acontece. No caso do Filhos do Éden, você já sabe também que os anjos e demônios transitam mais com dificuldade entre o reino deles, né, o paraíso e o abismo, o céu e o inferno, mas sabe que eles precisam de energia para isso e que precisam estar num lugar específico, de um jeito específico. No caso do Super-Homem, né, já que eu comecei falando dele, você sabe que ele é fraco, a Kryptonita. Você já sabe que ele é um kryptoniano, já sabe que o poder dele vem do Sol amarelo. Então isso tudo... Tem um dos filmes, inclusive, que é o Batman vs Superman, que não é um filme muito bom, né, e os fãs detestaram, e eu assisti, não gostei muito. Mas tem uma cena que é bacana, que basicamente o Superman ele é derrotado, e quando ele tá na atmosfera terrestre e o Sol vem, aí ele se regenera, tá? Mas isso ficou legal porque a gente já sabia que o poder dele vinha do Sol. Então, essa cena funcionou, que é a cena pro final do filme, só funciona porque antes ela foi apresentada e explicada. Então, você tem que deixar claro, no começo da sua história, quais vão ser as regras do mundo real que não vão se aplicar no seu livro, tá? Na sua história. E como não usar a suspensão da descrença? É basicamente quando você abusa da suspensão da descrença. Por exemplo, eu escrevo fantasia medieval, tá? Já vi pessoas escrevendo histórias de fantasia medieval em que, cara, o herói leva uma facada na barriga, né? E continua vivo, amarradão, tá? E tipo, não, cara, não é porque tem dragão aqui que você me diz que uma faca entrou no estômago dela e ela continua viva, tá? Isso não convence, isso brocha, tá? E você não vê isso, por exemplo, o próprio Super-Homem, ele é a prova de bala. Não é como se a bala entrasse nele e ele continuasse vivo. A bala bate e não entra. O Wolverine, ele se regenera. A bala até entra nele, não passa do osso dele, que é de adamantio. Mas tem a cena de um filme que ele leva um tiro, ele cai no chão, você meio que tipo, mas peraí, né? Pô, Wolverine, né? Ele é muito sinistro, mas aquele tiro derrubou ele. Mas daqui a pouco a bala sai e ele se levanta. Então um tiro, pelo visto, desacordou ele, deve ter tido um impacto muito forte, né? E também não é totalmente imune a qualquer coisa. Mas ele cai e levanta. Esse é o segundo filme dos X-Men, que foi muito bom, inclusive. Enfim, então você já sabe que você já sabe, por exemplo, quando
o Lex Luthor enfia uma Kryptonita no Super-Homem, aí você fica bolado, porque você sabe que ele é fraco a Kryptonita. Então, a forma de não usar a justiça da descrença é quando você ou abusa dela, tá? Como eu falei antes, né? Porque a história tem dragões e fadas e demônios que também um ser humano vai ser super, como é o Wolverine, como é o Super-Homem. São propostas e abordagens bem diferentes, tá bom? Quando você, de alguma forma, muda a regra, exemplo muito nítido da minha vivência é Dragon Ball. Porque tinha um lugar que, tipo, o tempo passava diferente. Naquele lugar, os heróis vão lá pra treinar. Que eles conseguem treinar muito em pouco tempo. Né? Tipo, eles treinam por muito tempo lá, mas saem de lá e pouco tempo passou. Mas a regra que eles dizem é, só pode entrar 2 pessoas. E em outra saga, entra mais de 2 pessoas. E todo mundo comentou, tipo, cara, entrou aí mais de 2 pessoas. A regra era, só podia 2 pessoas, tá? Então, você não pode apresentar uma regra e mudar ela, tá? O leitor se sente traído. E outra coisa também é você, do nada, apresentar uma regra que surgiu, tipo, no meio da história, no final da história, tá? Eu senti uma autora que eu senti que soube fazer isso, mas foi assim, nos 45 segundos do tempo, é a Rita Ventura. Porque no final do livro dela, ela, tipo assim, lá depois da metade, assim, quase no final, ela mostra que é possível você apagar a memória de uma pessoa com magia, e no final eles usam isso de uma forma que salva a história. Se fosse só no final, tá, eu sentiria que ela foi meio injusta. Tipo, cara, você precisava se safar aqui dessa situação, e para se safar você inventou o poder do MIB, né? Que aperta o flash e apaga a memória. Você botou isso no seu livro com magia, né? Mas não. Ela apresenta isso e um pouco depois ela usa isso. Então, provavelmente ela decidiu usar isso durante a processo de escrita dela, e ela, em vez de botar isso no começo, ela botou isso para não ficar também, mexer muito no que ela já tinha escrito, mas eu não sei, tô teorizando aqui. Mas enfim, se ela não tivesse apresentado, nem que fosse um pouquinho antes, eu teria ficado incomodado. Como ela apresentou e depois usou, eu fiquei ok com isso. E eu sinto muito isso também, tipo, de você tem um livro, que eu não vou citar para não ficar também falando mal dos livros dos outros, mas que tem um personagem que ele é aquele tipo de vilão que dá ordens. E só dá ordens, só dá ordens. E na hora que o herói encara o vilão, ele fala, literalmente, pro seu azar eu tenho treinamento militar. E aí tem um retrato ali na cena que, mano, aquele cenário já tinha aparecido antes. Dava pra citar aquele retrato antes. Aí, pô, o retrato já demonstrava que ele tinha treinamento militar. Então, pô, peraí, né? Por que não citou antes esse retrato de outra forma? Né? Até mostrava o vilão olhando pro retrato, mostrava outra pessoa vendo o retrato, sabe? Pensando, pô, peraí, teve um personagem que entrou e saiu desse cenário. Então, opa, tem ali o retrato. Quer dizer, então, que essa pessoa aqui, né, deve saber usar uma pistola, porque o retrato indica isso. Mas não, o retrato só é citado durante a batalha. Primeiro, o vilão fala, eu tenho treinamento militar, que foi um diálogo ruim, inclusive, e no meio da ação mostra o retrato e que comprova que ele de fato tem treinamento militar. Cara, essa informação desse personagem, que não demonstrou isso hora nenhuma o livro inteiro, tinha que ter sido apresentado antes, tá? E o retrato precisa ser usado antes. E aí houve uma quebra de personagem. Ele era aquela pessoa que só dava ordens, só ficava só gerenciando, era o manda-chuva, era até uma pessoa mimada. E não, no final ele até que sai. E acabou que, sinceramente, como ele não demonstrou hora nenhuma saber lutar, e o herói da história era bom de briga, a luta entre eles não me encheu nada os olhos. Então, a própria suspensão da descrença também tem esse fator, tá? Se você quer criar realmente emoção com a sua história, aí se chama o foreshadowing, né? Que é um assunto para outro vídeo. Mas que é você apresentar a informação, dar uma pista antes, que vai criar uma expectativa, e aí usar essa expectativa. Essa que é a importância de você não ficar quebrando a suspensão da descrença, tá? Mas isso não se trata só, para encerrar,
isso não se trata só de poderes mágicos, de superpoderes, se trata também de um personagem, sabe? Se, por exemplo, um personagem... Um exemplo assim, no mundo real, tá? Tem uma cena em que tem um acidente de carro. Acidente de carro. E aí, do nada, o personagem estava lá o tempo todo. Ele chega, não, eu sei fazer meus socorros, sabe? Pô, por que você nunca demonstrou isso antes, sabe? Por que você, de repente, não demonstrou em algum momento ele tendo uma aula de meus socorros antes disso e depois, no acidente, ele usa esses meus socorros, tá? Avaliando uma história, assim, totalmente, tá? Totalmente plausível, real, tá? Então, mesmo num mundo numa história que se passa no mundo real, você não pode quebrar uma narrativa de forma que cause estranhamento no seu leitor, ok? Por hoje é isso. Se esse conteúdo merece o seu joinha, clica no botão. Se merece sua atenção, clique em se inscrever, clica no sininho também. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia nas redes sociais também. E se você quer aprender mais sobre como criar personagens, criar mundos, criar histórias e compreender melhor o mercado editorial, tem um curso aqui da Epic School nos comentários. Clica e se inscreve, tá bom? É uma honra. Valeu!